Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre a África Antiga. Vocês sabiam que a África é considerado o berço da civilização? Lá surgiram os primeiros homens e se espalharam pelo resto da Terra? Vejam o poder econômico desse continente, gente, como ele era rico. A diversidade cultural muito grande, lá se falam diversas línguas, tem centenas de etnias. Lá tem desde cidades desenvolvidas até cidades bem pobres. Lá tem lugares fantásticos habitados, como também tem grandes desertos. Lá a fauna e a flora é riquíssima, né? É abundante. Vemos o mapa da antiga África e nós temos ali um rei sentado no trono. Então, essa figura mostra o poder dos reinos da antiguidade. Atualmente, o continente africano é dividido em 50 países e centenas de etnias. Essa diversidade é que marca especialmente esse continente. O pouco que nós sabemos sobre a África se encontra nos livros quando se aborda o estudo do Egito. Então, até os dias atuais, o máximo que se abordava sobre a história da África era contando a história dessa grande civilização. E também outro fator que nos leva a conhecer o continente africano foi a escravidão, esse período muito triste da história da humanidade, em que os europeus, baseados numa teoria darwinista social, se consideravam superiores, eles se consideravam o povo que ia civilizar a África e os demais continentes. Então, essa é a teoria do eurocentrismo que nós vamos estudar logo mais. Antigamente e até o dia de hoje, vocês, se forem à África, vocês vão encontrar aldeias, vocês vão encontrar cidades, vocês só não vão encontrar mais os grandes reinos, porque infelizmente os grandes reinos, naquele apogeu, com aquele monte de ouro, de tesouro, com aquele desenvolvimento, ficou lá no passado, tá? Na África Antiga. E nós sabemos muito pouco sobre eles. O trabalho na antiguidade africana era dividido e muito bem organizado. Eles dividiam entre os homens e mulheres e até as crianças trabalhavam. As tradições eram orais, né? Como tradições orais, professora? O pai contava as histórias dos seus antepassados para os seus filhos contavam para os seus filhos, e assim a história era aprendida. Por que dessa forma eles não tinham uma escrita? Vocês sabem que eles tinham uma escrita, gente? E essa escrita se perdeu com o tempo. Aqueles antigos reinos, que é o próximo assunto que nós vamos estudar, eles eram tão ricos, tão desenvolvidos, e eles até tinham uma escrita. Mas por que a gente não tem acesso a ela? Porque nós não temos a tradução ainda, infelizmente. Eu peguei esse slide, quero que vocês reparem nas lanças, nas flechas que eles estão usando e mostrar para vocês que o domínio dos metais, o saber trabalhar com os metais, a metalurgia que eles desenvolviam nesse período foi muito importante para a sobrevivência deles. E eles, com o poder dos metais, com o manuseio dos metais, eles conseguiram fazer muitas armas. Essas armas são da antiga África. Olha o que eles faziam. Por que foi tão importante saber trabalhar o metal? Porque as tribos na África, elas sempre foram rivais. E isso favoreceu muito o europeu. Porque quando o europeu chegava lá para escravizar, ele contava com o apoio de determinadas tribos. Então, se eles não fossem separados, divididos, não fossem rivais, seria muito mais difícil o europeu dominá-los.
mas infelizmente as tribos sempre foram rivais e isso favoreceu muito o domínio europeu sobre eles. Na próxima aula nós estudaremos esses impérios que aparecem aqui, o Império Gana, o Kush, o Axum e o Songhai. Então, eu vou trazer mais curiosidades para vocês nas próximas aulas. Eu peço que você abra o seu livro nas páginas que estão aí determinadas, leia, grife as ideias principais, faça o que se pede, tire foto ou então o próprio arquivo anexo ao ECLES para que eu possa avaliá-lo. A gente se vê na próxima aula. Um beijinho e tchau! Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre a África Antiga. Vocês sabiam que a África é considerado o berço da civilização? Lá surgiram os primeiros homens e se espalharam pelo resto da Terra? Vejam o poder econômico desse continente, gente, como ele era rico. A diversidade cultural muito grande, lá se falam diversas línguas, tem centenas de etnias. Lá tem desde cidades desenvolvidas até cidades bem pobres. Lá tem lugares fantásticos habitados, como também tem grandes desertos. Lá a fauna e a flora é riquíssima, né? É abundante. Vemos o mapa da antiga África e nós temos ali um rei sentado no trono. Então, essa figura mostra o poder dos reinos da antiguidade. Atualmente, o continente africano é dividido em 50 países e centenas de etnias. Essa diversidade é que marca especialmente esse continente. O pouco que nós sabemos sobre a África se encontra nos livros quando se aborda o estudo do Egito. Então, até os dias atuais, o máximo que se abordava sobre a história da África era contando a história dessa grande civilização. E também outro fator que nos leva a conhecer o continente africano foi a escravidão, esse período muito triste da história da humanidade, em que os europeus, baseados numa teoria darwinista social, se consideravam superiores, eles se consideravam o povo que ia civilizar a África e os demais continentes. Então, essa é a teoria do eurocentrismo que nós vamos estudar logo mais. Antigamente e até o dia de hoje, vocês, se forem à África, vocês vão encontrar aldeias, vocês vão encontrar cidades, vocês só não vão encontrar mais os grandes reinos, porque infelizmente os grandes reinos, naquele apogeu, com aquele monte de ouro, de tesouro, com aquele desenvolvimento, ficou lá no passado, tá? Na África Antiga. E nós sabemos muito pouco sobre eles. O trabalho na antiguidade africana era dividido e muito bem organizado. Eles dividiam entre os homens e mulheres e até as crianças trabalhavam. As tradições eram orais, né? Como tradições orais, professora? O pai contava as histórias dos seus antepassados para os seus filhos, os seus filhos contavam para os seus filhos, e assim a história era aprendida. Por que dessa forma? Eles não tinham uma escrita? Vocês sabem que eles tinham uma escrita, gente? E essa escrita se perdeu com o tempo. Aqueles antigos reinos, que é o próximo assunto que nós vamos estudar, eles eram tão ricos, tão desenvolvidos, e eles até tinham uma escrita. Mas por que a gente não tem acesso a ela? Porque nós não temos a tradução ainda, infelizmente. Eu peguei esse slide, quero que vocês reparem nas lanças, nas flechas que eles estão usando e mostrar para vocês que o domínio dos metais, o saber trabalhar com os metais, a metalurgia que eles desenvolviam nesse período,
foi muito importante para a sobrevivência deles. E eles, com o poder dos metais, com o manuseio dos metais, eles conseguiram fazer muitas armas. Essas armas são da antiga África. Olha o que eles faziam. Por que foi tão importante saber trabalhar o metal? Porque as tribos na África, elas sempre foram rivais. E isso favoreceu muito o europeu. Porque quando o europeu chegava lá para escravizar, ele contava com o apoio de determinadas tribos. Então, se eles não fossem separados, divididos, não fossem rivais, seria muito mais difícil o europeu dominá-los. Mas, infelizmente, as tribos sempre foram rivais e isso favoreceu muito o domínio europeu sobre eles. Na próxima aula, nós estudaremos esses impérios que aparecem aqui, o Império Gana, o Kush, o Axum e o Songhai. Então, eu vou trazer mais curiosidades para vocês nas próximas aulas. Eu peço que você abra o seu livro nas páginas que estão aí determinadas, leia, grife as ideias principais, faça o que se pede, tire foto ou então o próprio arquivo anexo ao ECLES para que eu possa avaliá-lo. A gente se vê na próxima aula. Um beijinho e tchau!